O Japão era a exceção da economia global. Enquanto vários bancos centrais vêm cortando juros, o Japão vinha subindo esses juros, buscando uma normalização da economia. Mas agora a realidade bateu a porta e o Banco do Japão segurou essa subida, e eu quero explicar exatamente por que ela é tão importante para todo mundo, inclusive para quem está no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e por que ela pode alterar completamente a situação da economia global, dependendo do que acontecer no Japão. Então vamos lá. Primeiro, a gente teve a decisão do BOJ, do Banco do Japão, em manter os juros ali em 0,5%, sem criar nenhum tipo de surpresa para o mercado. O mercado já sabia que não ia fazer nenhum aumento, mas é muito importante você entender que o Japão ele tem uma função específica, muito específica no comércio exterior, mas principalmente na parte global, do dólar, do sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos. Qualquer movimento drástico no Japão pode criar um caos maior ainda do que todos aqueles que já conhecemos nos outros capítulos. Então, para quem não sabe, o Japão ele é um dos maiores distribuidores de dólares para o mundo, inclusive para a China, sendo seu principal fornecedor, e ele tem uma situação muito específica, na qual se ele mudar a sua política de juros, ele quebra uma quantidade gigantesca de capital que já vem alocado há décadas, contando com um iene mais baixo e juros mais baixos. E isso pode criar grandes problemas, que é o famoso carry trade, basis trade, que eu falo bastante nesse podcast. Só que, ao mesmo tempo, o BOJ, o Banco do Japão, viu que a realidade para o futuro econômico do Japão não é muito diferente do resto do mundo. Afinal de contas, o Japão faz parte do mesmo sistema global e está sendo afetado pelas mesmas forças. Talvez o timing tenha sido um pouco diferente. Afinal de contas, ele foi um dos que mais demorou na reabertura após a pandemia, e teve uma série de efeitos ali que foram descompassados em relação ao resto do mundo. Só que isso acaba criando vários efeitos negativos na interpretação do que vai acontecer e criou toda uma ilusão de que agora não, o Japão está crescendo, o Japão está voltando, mas o resto do mundo não está indo muito bem, mas o Japão consegue crescer de forma meio que independente, ou o resto do mundo também vai melhor e o Japão vai junto. Ou seja, criou-se ali meio que uma história bastante esquisita, só que agora a convergência dos juros do Japão parece que vai começar a ficar mais coerente em relação ao resto do mundo, ou seja, uma previsão de crescimento menor, isso inclusive foi feito pelo próprio Banco do Japão, mudando bem aquela narrativa de normalização da economia japonesa. Só que tem dois grandes componentes que eu quero passar aqui que podem ajudar você a fazer a sua análise macroeconômica, que estão corroborando tudo isso que o Japão vem falando. Mas antes disso, eu quero só agradecer a todo mundo que vai começar. Nós vamos começar hoje, né, dia 6 de maio, com a primeira turma da jornada Omni Macro. Nós vamos entrar ali em detalhes de como funciona o sistema para poder ajustar os seus investimentos, mas se você também quiser fazer somente uma revisão gratuita, sem compromisso com a nossa equipe, você pode fazer isso escaneando esse QR Code abaixo. Você também pode se tornar membro do canal para ver exatamente o que acontece no sistema Eurodólar. Já tem uma biblioteca de vários vídeos falando sobre vários mitos que nós temos em relação a juros, ao que aconteceu em 2008 e vários outros assuntos. Vamos lá, então continuando. Então temos dois grandes índices que são muito importantes para você começar a levar em consideração. O primeiro é o preço do petróleo, que nesse exato momento, o petróleo ele está numa queda livre, como você pode ver aqui. Vou até colocar, vou colocar ele aqui em perspectiva. Pronto. O petróleo ele vem tendo uma queda bastante significativa, né? Nesse exato momento aqui, abaixo dos $60, o que sugere fortemente que isso é uma história muito mais voltada para demanda. Até a OPEP ela desistiu de querer segurar artificialmente esses preços, e agora você percebe um grande problema, apesar disso poder soar como algo positivo, né? Afinal de contas isso pode se refletir no preço da gasolina, na bomba, etc., deixando a energia mais barata, mas isso indica também uma grande desaceleração da economia. Só que tem um outro
indicador completamente diferente, que ele não é ele é correlacionado com o que o petróleo está falando, mas ele é muito importante na parte dos juros, que é um mercado que quase ninguém conhece. O Jeff Snyder fala bastante sobre isso, vou até pegar esse gráfico, veio do último vídeo dele, que ele falou sobre o Japão, que é o swap spreads. Eu vou tentar explicar isso da forma mais simples possível. Existe todo um mercado, que é o maior mercado do mundo hoje, onde quem quer trocar juros variáveis por juros fixos e vice-versa. Então tem gente que prefere um juro variável e tem gente que prefere um juro fixo. E uma forma de reduzir o risco para quem tem um empréstimo variável com fixo é você fazer uma troca. Então quem aposta que pode se beneficiar com algo variável vai trocar o seu fixo pelo variável, e quem quer ter uma proteção porque acha que o variável vai contra ele, ele troca isso por um fixo. E nesse juro fixo que você recebe, você precisa sempre fazer uma comparação em relação aos bonds. Afinal de contas, por que eu vou entrar num swap spread, ou seja, um contrato entre duas partes, sendo que eu posso pegar simplesmente comprar um bond americano e ter aquele juro fixo entrando. Então, esse juro tem que sempre ser maior, em princípio, do que os bonds americanos. Essa diferença a gente chama de swap spread. E ele indica grande parte da saúde do mercado, ou seja, quanto maior for o swap spread, mais você tem um aquecimento da economia, mais você tem uma expectativa de crescimento da inflação, ou crescimento de juros lá na frente, ou crescimento do movimento econômico. Agora, quando ele começa a cair cada vez mais, aí mostra que você tem cada vez menos oferta, né? Você tem cada vez mais uma expectativa de queda de juros ou queda de crescimento. É um pouco correlacionado ali com a queda do preço do petróleo, ou mesmo a queda dos juros de longo prazo nos Estados Unidos, a inversão da curva. Tudo isso mostra uma preocupação em relação ao futuro. Só que existia também em princípio, seria impossível você ter um swap spread que vai estar menor do que os juros dos bonds americanos. Afinal de contas, por que eu vou entrar por que eu vou receber um juro menor de um ente privado do que os Estados Unidos, né, vão me dar por um bond? E isso viu-se até então como uma impossibilidade, só que em 2008 isso aconteceu, foi o swap spread negativo. O que era para ser impossível acabou se tornando possível, né? Ele nem era previsto em sistemas e muitos não conseguiram se explicar durante muitos anos por que algo assim vai acontecer. Só que a melhor explicação que pode ser dada a esse fenômeno é que você ter um spread negativo significa que você tem uma certeza tão grande, principalmente nos juros de mais longo prazo, que você consegue ver aqui nesse gráfico, ou seja, só para ajudar a interpretar, os swap spread, ele vai caindo aqui, você percebe que tem o zero, né? Então tudo que está abaixo de zero, obviamente, é um swap negativo que não deveria acontecer, mas ele acontece principalmente nessa linha preta, que são os juros de 30 anos. Ou seja, quando você tem, principalmente nesse de mais longo prazo, um swap negativo, significa que esse mercado tem literalmente uma certeza, uma probabilidade cada vez maior de que os juros, principalmente de longo prazo, vão cair tanto que eles também não somente vão cair, mas vão ficar bastante baixos, mais baixos do que eles estão agora, por um período bastante prolongado. Ou seja, um swap negativo é quase que um dos piores, né, indicadores para falar, não exatamente quando uma recessão vai acontecer, mas a expectativa de que as coisas no longo prazo não estão indo muito bem. E ele é um excelente indicador, como a curva de juros, etc., para dizer que a atividade econômica mundial está indo dessa forma, o que é uma má notícia, certo? Então, você ter uma convergência entre o preço do petróleo, que vem caindo aqui bastante, certo? E também um swap spread negativo, principalmente nos juros de 30 anos, né? Até o de 10 aqui, você percebe nessa linha amarela, que também está negativo, mas isso vem ali desde 2024, eu preciso pegar uma coisa mais atualizada, porque não é fácil você ter essa informação. Esses dois, apesar de virem de lugares completamente diferentes, falam exatamente a mesma coisa. E isso acaba forçando o Japão a não continuar indo
nessa linha, porque se ele continua fazendo uma subida nessa narrativa de que agora as coisas estão normalizando, agora as coisas estão indo muito bem, isso cria uma série de problemas para o resto do mundo, principalmente para todos aqueles bancos que pegam um iene mais fraco emprestado para poder investir nos treasuries, né, americanos. Então essa reciclagem desses dólares é extremamente importante para a oferta dos dólares para o resto do mundo. Percebe como o Japão ele acaba ficando ali preso numa situação deflacionária, porque tecnicamente, se o Japão fosse visto de forma mais independente, de forma isolada, ele precisaria contar com essa subida dos juros, com essa inflação que está vindo, de um crescimento, empresas emprestando, etc. Mas ela se colocou nessa situação, fazendo com que você tenha ali, né, toda a deflação que foi criada, baseada nos títulos da dívida pública japonesas, que são compradas pelo próprio BOJ. Eu vou explicar isso em detalhes também para membros e também no Substack, que você pode seguir, onde eu vou fazer isso por escrito, via e-mail, né, para aquelas pessoas que querem uma análise um pouco mais apurada. Ela acaba se travando. Então, se ela quiser lutar por esse mundo de voltar a crescer, voltar a ter aquela inflação baseada no crescimento, ela acaba quebrando todo o resto do sistema que o alimentou até agora. Essa é a grande questão, é um dos grandes problemas a serem resolvidos na forma que o sistema euro-dólar se configurou. E a China também depende disso. Então, olha como tudo é como se fosse engessado de uma determinada forma, que ela é boa para um lado e ruim para o outro. Então, você tentar quebrar isso pode causar uma catástrofe nos mercados, principalmente se eles quisessem insistir na subida de juros. Então, esses juros do Japão é algo que eu quero olhar com bastante cuidado, né, em relação a carry trades. Não teve uma quebradeira mundial ainda, o sistema continua funcionando, mas é muito importante ver os movimentos que o Japão vai ter a partir de agora para o futuro.